Vamos à resolução desse problema, que é relativamente simples. E é claro que vamos fazê-lo levando em conta as 4 etapas da resolução de um problema de mecânica. A primeira etapa consiste em desenhar um diagrama de corpo livre para cada um dos corpos. Tenho 3 aqui no caso. Vamos começar pelo corpo 1. E é claro que esse problema, ele na verdade acaba omitindo a questão da força de atrito, mas isso é uma coisa interessante para a gente discutir agora. Esse corpo de massa M2, que está sobre aquele de massa M1, nós podemos imaginar 2 situações. Na primeira situação, nós consideramos uma força de atrito. Na segunda, desprezamos a força de atrito. Ora, se desprezarmos a força de atrito, sobre esse corpo agem, na realidade, enquanto ele estiver sobre o corpo 1, apenas 2 forças, que são a força-peso, e, portanto, escrevemos M2 vezes G. Temos que levar em conta também a força normal, que é a força que o corpo 1 exerce sobre o corpo 2. Então, temos aqui a força normal, que nós vamos denominar por N, letra N. Se não considerarmos o atrito. No entanto, sem considerar o atrito, esse corpo vai permanecer como se estivesse em repouso em relação à mesa, porquanto o que faria esse corpo se movimentar junto com o corpo de massa M1 é a força de atrito. Portanto, vamos levar em conta o caso mais interessante, onde eu tenha uma força de atrito agindo sobre esse corpo de massa M2. Tenho, portanto, aqui todas as forças agindo sobre o corpo M2. Agora vamos considerar o corpo de massa M1. Sobre o corpo de massa M1, nós temos a ação das seguintes forças. Uma que é sempre fácil da gente se lembrar, que é a força peso. Portanto, M1 vezes G é a força peso. É claro que a mesa exerce uma força sobre esse corpo de massa M1, uma força dita normal. E, portanto, nós temos que colocar aqui a força normal, que vamos chamar agora de N1, é a força que a mesa exerce sobre esse corpo de massa M1. No entanto, nós temos também, agindo sobre este corpo, uma reação a essa força normal. Então, vamos colocar essa força normal, que no caso poderíamos designar por menos N, já que é a força de reação a essa força normal, ela age neste sentido, no sentido da força peso, esta reação à força normal, né? E agora nós podemos considerar ou não uma força de atrito. Nós vamos levar em conta, já que estamos imaginando uma força de atrito agindo sobre esse
corpo, nós devemos colocar a reação a essa força de atrito, que no caso é nessa direção e nesse sentido. Eu estou considerando aqui a reação a essa força de atrito. Então, estou colocando menos F a força de atrito. É claro que eu vou desprezar agora a força de atrito com uma mesa na resolução deste problema. Devo levar em conta também a força tensora, vamos chamá-la de T, exercida pelo fio. Temos, portanto, no caso do corpo de massa M1, desprezando o atrito com uma mesa, senão deveríamos colocar também a força de atrito com a mesa, né? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 forças agindo sobre o corpo de massa M1. Na realidade, a maior dificuldade desse problema é justamente na questão da identificação de todas as forças que agem sobre esse corpo de massa M1. Finalmente, o corpo de massa M3, sobre ele agem apenas 2 forças, a saber, a força-peso, que a gente sempre leva em conta. Então, temos a força-peso, M3 vezes G, e a força tensora, que estamos utilizando aqui a letra T. Aqui está o diagrama de corpo livre. Esse é o primeiro passo. Se você não fizer isso certo, esquece. Você já errou o problema. Se você esqueceu de colocar todas as forças, por exemplo, você já errou o problema. Se você não colocar a direção e sentido delas, também você não vai conseguir ir longe, você vai errar o problema. Então, eu tenho aqui, né, o diagrama de corpo livre. O segundo passo, como apontado antes, consiste na escolha de um referencial. E eu vou adotar esse referencial aqui. Eu vou escolher esse eixo como sendo o eixo Y e vou escolher esse eixo como o eixo X. Ora, isso aqui é essencial, até mesmo para que a gente saiba, quando escrevermos X e Y, ao que estamos nos referindo. O que é X? O que é Y? Tem muita gente que sai por aí resolvendo problemas e não sabe nem sequer o que é X e Y. É claro que eu fiz essa escolha e agora também vou fazer uma escolha de coordenadas cartesianas. E também vou utilizar, né, um referencial cartesiano. Consiste em escolher um versor I ao longo do eixo X e um versor J ao longo do eixo Y. E agora, tendo escolhido o referencial cartesiano, as coordenadas cartesianas e o referencial cartesiano generalizado, vamos agora procurar escrever a expressão tanto para a aceleração quanto para a força, utilizando o referencial cartesiano. É claro que, tendo em vista que o movimento, no caso dos corpos M1 e M2, se dão tão somente ao longo do eixo X, eu vou ter a aceleração apenas com a componente X. Então, de saída, eu já posso escrever para o corpo 1 que A1 é igual a
um índice x e o corpo 2 é tal que ele tem uma aceleração que é igual a 2 índice x e finalmente o corpo 3, a rigor, ele tem uma aceleração dada por a3yj. Portanto, eu escrevi já de antemão as expressões para a aceleração. Vamos agora escrever as expressões vetoriais, utilizando vetores, para a soma das forças sobre o corpo 2. Vamos escrever essa força como sendo a força 2, a soma das forças que agem sobre o corpo 2. Eu tenho 3 forças, mas com aquela escolha do referencial, essa força pode ser escrita como sendo igual a FAT, a componente da força de atrito, vezes I, mais M2 vezes G menos N, K, ou melhor, J. Então, aqui eu tenho a expressão para a soma das forças. Tenho aqui a força de atrito, na notação vetorial, a força peso, eu levo em conta a orientação do eixo Y, é M2G menos N vezes J. Em relação ao corpo 3, a expressão é bastante simples, ou seja, F índice 3 é igual, eu tenho apenas a componente Y, portanto, F3 é igual a M3 vezes G menos T vezes J. Tenho aqui, portanto, a expressão formal, vetorial, na notação vetorial, da soma das forças agindo sobre o corpo 3. Finalmente, o corpo 1 tem um conjunto relativamente grande de forças, né, agindo sobre ele, e levamos em conta todas essas forças. Escrevemos então para o corpo 1 que a força F1 é igual a... Vamos analisar em primeiro lugar a componente X. Eu tenho T, esta força, tem apenas a componente X, menos a força de atrito, FAT, a componente da força de atrito, vezes I, mais, agora eu tenho 3 forças que têm componentes apenas ao longo do eixo Y. Então, eu tenho M1G, portanto, mais M1 vezes G, e, na realidade, já que esta força aqui é menos N, mas ela está neste sentido, eu vou acrescentar aqui, então, mais N, menos N1, vezes J. Tenho, portanto, aqui as expressões vetoriais. Ora,
Como eu tenho agora as expressões para as acelerações e tenho as expressões para as forças, de acordo com uma lei de Newton, eu tenho aqui M1 vezes A1 x vezes I é igual, veja, aqui estou escrevendo M vezes A índice 1 é igual a F1. Então, M1 vezes A1 xi é igual a T menos a força de atrito vezes I mais M1G mais N menos N1 vezes J. Esta aqui é a primeira equação, ou seja, eu tenho aqui a lei de Newton aplicada ao corpo 1. A lei de Newton aplicada ao corpo 2 é M2 vezes A2x vezes I igual a F2, que é FAT I mais M2 vezes G menos N. Finalmente, a última equação é M3 vezes A3Y vezes J é igual a M3 vezes G menos T vezes J. Aqui está. Eu escrevi as 3 equações, cada uma delas associadas a um corpo diferente. Este aqui é o corpo 1, M1 vezes A1 é igual a F1, M2 vezes A2 é igual a F2 e M3 vezes A3 é igual a F3. Muito bem, essas são as equações básicas. E agora, em princípio, o que eu devo fazer é procurar, né, determinar as acelerações do corpo 1, do corpo 2, do corpo 3. Como eles estão presos ao fio, né, e se movem, portanto, juntos, é claro que eu já posso de antemão escrever que A1x é igual a A2x, que por sua vez é igual a A3 vezes Y. Isto porque o conjunto se move de tal forma que a aceleração do corpo 1, do corpo 2 e do corpo 3 seja a mesma. Então, isto aqui vai facilitar bastante, porque eu posso agora escrever simplesmente A, quer seja para A1x, para A2x, para A3x, igual a A. A aceleração é a mesma. Eu não preciso mais utilizar aqui A1x, A2x, A3x. Essa é a primeira conclusão. Vamos utilizar apenas a letra A. Vamos olhar para essa equação. Ora, é claro que como o movimento se dá só ao longo do eixo x, obviamente, de acordo com essa equação, eu vou concluir que existe uma relação, né, entre a força-peso que age sobre o corpo 1 mais a normal menos a normal N1 devem se anular.
porque a aceleração não tem componente y. Logo, este termo aqui é igual a zero. A outra coisa que a gente pode concluir é que, igualmente, esse segundo pedaço, como eu tenho aqui o j, né, eu concluo que esse pedaço também deve ser igual a zero. E, consequentemente, a segunda conclusão, já que a aceleração é só ao longo do eixo x, né, a aceleração ao longo do eixo y deve se anular e, consequentemente, a força ao longo do eixo y agindo sobre o corpo 2 deve ser igual a zero. Concluo, portanto, que m2 vezes g menos n é igual a zero. São conclusões que a gente chega a partir da relação entre massa e a aceleração e a força. Chegamos, portanto, a essas duas equações. Agora, lembrando que aqui eu tenho m1 vezes a, tenho, portanto, duas equações, e agora eu vou escrever a primeira como sendo m1 vezes a igual, agora em termos de componentes, t menos a força de atrito, m2 vezes a é igual a força de atrito e, finalmente, m3 vezes a é igual a m3 vezes g menos t. Veja que agora eu tenho esse outro conjunto de equações. Se eu somar essas três equações, o que eu vou obter? Somando, esse t cancela com menos t, menos FAT se cancela com FAT, só sobra m3 vezes g. Portanto, concluo que m1 mais m2 mais m3 vezes a é igual a m3 vezes g. Ora, achei aqui a expressão para a aceleração. A aceleração é constante e é dada por m3 vezes g dividido por m1 mais m2 mais m3. Ora, sabemos que a aceleração do corpo 1 é constante e dada por esta expressão aqui. Então, eu posso afirmar, a partir desse dado, que a aceleração é constante, que o corpo 1 é tal que x1 de t é igual a aceleração, que é a constante, é esta aceleração, vezes t ao quadrado sobre 2, mais a velocidade inicial do corpo 1, vezes t, mais x1, 0. Para o corpo 2, podemos escrever que x2 de t é igual a essa mesma aceleração, vezes t ao quadrado sobre 2, mais v0, 2, vezes t, mais x2, 0. E, portanto, eu vou utilizar para o corpo 3, para a coordenada y do corpo 3, eu vou utilizar apenas y. Então, para o corpo 3, y de t é igual a vezes t ao quadrado sobre 2, mais v0, 3, t, mais
y0, pura e simplesmente. Ora, isto porque, tendo em vista que a aceleração é constante, o movimento será tal que cada uma das coordenadas vai obedecer uma equação horária típica de um movimento uniformemente variado. É claro que aqui, na solução das equações de Newton, eu levo em conta as condições iniciais. Eu tenho aqui as condições iniciais para a velocidade e para a posição. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha começado esse movimento de tal maneira que num determinado instante de tempo, que eu vou chamar de t igual a 0, todas estas partículas estejam numa posição cujas coordenadas são iguais a 0 e em repouso. Nesse instante eu solto. Ora, com isso, eu posso fazer com que este termo seja igual a 0, este termo seja igual a 0, este termo seja igual a 0, este termo igual a 0. E com isso, nós encerramos a resolução desse problema, porque chegamos até o fim. Determinamos a posição de cada uma das partículas como função do tempo e levando em conta as condições iniciais.